Oi, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje o papo é sobre uma figura fascinante. Vamos começar imaginando a cena. Janeiro de 1736, Atlântico Norte, uma tempestade daquelas castigando o navio Simmons. Exato. E a bordo tá John Wesley, um jovem pastor anglicano, morrendo de medo. Literalmente apavorado com a ideia de morrer ali, sabe? Impressionante, né? Um homem da igreja, pregando salvação, mas paralisado pelo medo da morte. Pois é. E o contraste que ele mesmo descreve é incrível. No mesmo navio, enquanto a água varria o convés e a vela principal se rasgava, tinha um grupo de morávios alemães Ah, os morávios. E o que eles faziam? cantavam salmos. Com uma calma, assim, desconcertante. Wesley ficou chocado. Depois ele perguntou para um deles se não sentiram medo. E a resposta? Que nem ele, nem a esposa, nem os filhos. Para Wesley, mesmo no meio daquele pavor todo, ele escreveu que aquele foi o dia mais glorioso da vida dele. Nossa, glorioso por quê? Pelo contraste? Acho que sim, porque ele percebeu ali, de forma muito clara, que faltava para ele a essência, o poder da fé que aqueles morávios tinham, uma fé que vencia o medo da morte. E essa busca pela essência, por essa fé real, é o que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar na vida do John Wesley e no nascimento do metodismo. Isso. A nossa fonte principal é o capítulo 34 do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. É um material muito rico. O objetivo, então, é entender essa jornada do Wesley, né, a transformação dele e como surgiu esse movimento todo, o metodismo. Exatamente. E como isso se encaixa no quadro maior do avivamento evangélico do século XVIII. Um movimento bem amplo de renovação espiritual, interessante que aconteceu em plena Era da Razão. Era da razão e um avivamento religioso. Parece contraditório. Pois é, esse avivamento teve focos principais, né? Na Alemanha, o pietismo, que é de onde vinham os morávios do navio, nas Ilhas Britânicas, o metodismo, com Wesley, e nas colônias americanas, o chamado Grande Despertar. Então, os morávios eram pietistas, entendi. Mas o grosso do movimento evangélico veio da Grã-Bretanha e das colônias, certo? Já tinha gente falando disso antes do Wesley explodir, digamos assim. Sim, com certeza. Na década de 1730 já tinha gente importante agitando as coisas. Jonathan Edwards, lá nas colônias, os irmãos Erskine, na Escócia, George Whitefield, na própria Inglaterra. E qual era a diferença principal desse movimento evangélico para o puritanismo que veio antes? Olha, as crenças básicas eram parecidas. Pecado, a necessidade da graça de Cristo, salvação. Mas o foco mudou muito. Os puritanos estavam muito ligados à ideia de criar uma sociedade santa. Tinham um pé na política. Ah, sim. A cidade sobre a colina. Isso. Já os evangélicos, o foco deles era total na conversão individual. Ir atrás dos perdidos, sabe? Levar mensagem para quem não frequentava a igreja, para quem estava à margem. Era uma paixão pela conversão pessoal. E a Inglaterra da época? Não parecia um terreno muito fértil para esse tipo de fervor, né? De jeito nenhum. Era o auge do iluminismo, a razão estava em alta, a religião, especialmente entre a elite culta, estava ficando meio na periferia. E mesmo na igreja anglicana e entre os dissidentes, tipo batistas e congregacionais, o antigo zelo puritano tinha meio que esfriado. Palavra de ordem era o quê? Moderação. Exatamente, moderação, razão, tolerância, comportamento adequado. Voltaire até descreveu os sermões ingleses da época como dissertações sólidas, porém secas. Sem emoção, sem gestos. Sem entusiasmo, como eles chamavam, né? Qualquer coisa mais emocional era mal vista. Muito mal vista. Tinha um grupo influente na igreja anglicana, os latitudinários, que denunciava o entusiasmo. Para eles, isso era quase fanatismo. O ideal era uma leve reverência, uma alegria contida, nada de falar muito em pecado. Era um cristianismo bem comportado. E é nesse cenário que nasce John Wesley em 1703. Como foi a infância dele? A família? Ele veio de um lar bem interessante em Epworth. O pai Samuel era um clérigo anglicano, culto da chamada Alta Igreja, mais ritualista, mas a mãe, Susana, essa era uma figura. Ah,
Ah, Susana Wesley. Famosa. Filha de um ministro não conformista, né? Teve 19 filhos. 19. E o John era o 15º. Ela era conhecida pela disciplina férrea, pela ordem em casa. Ensinava os filhos a temer a vara e chorar baixinho. E olha que interessante, ela separava 1 hora por semana para instrução religiosa individual com cada filho. Nossa, que dedicação. E ele era próximo dela? Muito. Buscou o conselho dela a vida inteira, até a morte dela. Ela foi uma influência gigantesca. E tem aquela história famosa do incêndio, né? Quando ele era criança. Tem sim. Ele tinha uns 6 anos. A casa pegou fogo e ele foi salvo no último segundo, tirado de uma janela do 2º andar. Ele passou a vida se referindo a si mesmo como um tição tirado do fogo. Uau! Isso deve ter marcado ele com um senso de propósito, de que Deus tinha um plano. Com certeza. Ele carregou essa convicção de providência divina. Depois ele foi para Oxford estudar, uma educação de elite. E lá em Oxford, o que o influenciou academicamente, espiritualmente? Olha, ele mergulhou nos pais da igreja gregos, sabe? Que falavam da perfeição cristã como um amor que cresce, que é disciplinado. E também leu muitos clássicos devocionais como Thomas A. Kempis, William Law. A imitação de Cristo. Isso. Esses livros convenceram ele, nas palavras dele, da absoluta impossibilidade de ser cristão pela metade. Ele começou a buscar uma dedicação total a Deus. Mas como? Como? Com regras, disciplina. Exato. Através de um rigor extremo, autodisciplina, regras para tudo. E foi nesse contexto que surgiu o famoso Clube Santo. Ah, o grupo com o irmão dele, o Charles, e outros estudantes, que depois ganharam o apelido de metodistas. Esse mesmo. Era um grupo pequeno de estudantes que levava a fé muito a sério. Oração, estudo da Bíblia, comunhão frequente, visitar doentes, presos, faziam tudo metodicamente. Daí o apelido. Que pegou, né? Pegou. Eles foram chamados de outras coisas também, tipo traças da Bíblia. Mas metodistas ficou. E George Whitefield, outro nome-chave que a gente já mencionou, se juntou a eles nesse período. Mas apesar de todo esse esforço, dessa disciplina, ele encontrou a paz que buscava? Não. Ele mesmo admitiria mais tarde que, apesar de toda aquela atividade rigorosa, faltava paz interior, faltava certeza. E essa busca por algo mais, talvez, o levou a aceitar ir para a Geórgia, nas colônias americanas, pregar para os nativos. Exatamente. Pareceu uma oportunidade de ouro para colocar em prática aquele ideal de dedicação total, de missão. Ele foi com muito idealismo. Mas a realidade lá foi bem diferente, né? Foi um choque. Primeiro, os nativos americanos não eram bem os nobres selvagens que ele talvez imaginasse. Wesley os descreveu de forma bem dura nos diários. E os colonos ingleses, bom, eles não gostaram nada das práticas rígidas de alta igreja que Wesley tentou impor. Tipo o quê? Ele se recusou a fazer o funeral de alguém que não era anglicano batizado, queria proibir certos tipos de vestido e joias na igreja. Ele não tinha muito jeito para lidar com a realidade da colônia, sabe? Era muito inflexível. E ainda teve um rolo pessoal, né? Um caso amoroso que não deu certo. Sim, com a jovem chamada Sophie Hopke. Foi uma situação confusa, ele pareceu não saber lidar com os próprios sentimentos. Ela acabou casando com outro. Aí Wesley, se sentindo rejeitado, ou talvez por rigorismo, proibiu ela de receber a comunhão. Nossa, isso deu problema. Deu. O marido dela processou Wesley por difamação, a situação ficou insustentável e, no fim, Wesley basicamente fugiu da colônia depois de uns 6 meses. Foi um fiasco total. Um fiasco. Mas você disse que plantou sementes importantes. Sim. Porque na viagem de volta para a Inglaterra, ele escreveu aquela frase brutalmente honesta no diário. Fui para a América converter os índios, mas ó quem me converterá. Uau! Reconhecer a própria falha, a própria necessidade. Exato. Foi um momento de humildade forçada, talvez. E, claro, a outra semente foi o contato com os morávios na viagem de ida. Aquela calma deles na tempestade, aquela fé sólida, aquilo ficou na cabeça dele. Ele precisava entender o segredo daquilo. Então ele volta para a Inglaterra em fevereiro de 738, desacreditado, humilhado, mas com essa pergunta na cabeça.
Qual o segredo dos morávios? Isso. E aí ele encontra uma figura-chave. Peter Bowler, um pregador morávio que estava em Londres, e o que o Bowler disse para ele. Bowler foi direto ao ponto. Ele falou para Wesley sobre a necessidade de um novo nascimento, de uma fé pessoal em Cristo. Disse que a justificação pela fé não era só uma doutrina para concordar, mas uma experiência real do perdão de Deus. Uma experiência que trazia certeza, paz e poder para vencer o pecado. E o Wesley aceitou isso fácil? Ele que era tão focado no esforço, na regra. Não, ele resistiu. Questionou Bowler como essa fé podia ser dada assim, instantaneamente. Parecia muito fácil, talvez. Mas Bowler insistiu. Pregue a fé até que a tenha. Pregue a fé até que a tenha. Interessante. E isso levou à famosa experiência de Aldersgate. Levou. Foi em 24 de maio de 1738. Uma noite que mudou tudo para ele e para o futuro do metodismo. Ele conta no diário que foi meio que contrariado a uma reunião numa sociedade na rua Aldersgate. Contrariado? Por quê? Talvez ainda cético ou cansado da busca. Mas ele foi. E lá, alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos, que fala justamente da justificação pela fé. E aí, por volta das 20h45, ele descreve: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e foi-me dado uma certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, os meus mesmo, e me salvado da lei do pecado e da morte. Coração estranhamente aquecido. É uma descrição muito vívida, muito pessoal. O que isso significou na prática para ele? Significou o fim daquela busca angustiada por perfeição através do próprio esforço. Ele encontrou o alicerce, a confiança na graça de Deus recebida pela fé em Cristo. Isso deu a ele uma segurança, uma paz que ele nunca tinha tido. E liberou uma energia, sabe? Uma energia incrível que durou mais de meio século. Ele finalmente tinha encontrado a sua mensagem. Que virada! Depois disso, ele até foi visitar a comunidade Morávia, em Erlenhut, na Alemanha, para ver de perto. Foi. E as impressões foram mistas. Ele admirou muito a fé e a certeza de muitos lá, mas também achou que tinha um certo ar de justiça própria, sabe? E não gostou muito do culto à personalidade em torno do líder, o Conde von Zinzendorf. Entendi. Ele reconheceu a dívida com os morávios, mas viu que o caminho dele seria outro. Exatamente. Ele devia muito a eles. A clareza sobre a justificação pela fé, a ideia dos pequenos grupos de apoio. Mas ele não era um morável. Percebeu que tinha um chamado diferente. Então, agora ele tinha a base da fé, a mensagem do coração aquecido, o que faltava para começar o avivamento metodista de fato. Faltava, digamos, a ignição para a ação em massa. E ela veio de duas direções. Primeiro, ele leu o relato de Jonathan Edwards sobre o que estava acontecendo em Massachusetts, o Grande Despertar. Aquilo impactou muito. A ideia de conversões em massa, um mover de Deus na comunidade. Isso. E a segunda ignição foi um chamado de George Whitefield. Ah, Whitefield de novo. O colega do Clube Santo, que já estava pregando ao ar livre. Esse mesmo. Whitefield era mais novo, um orador espetacular, cheio de paixão. Em 1739, ele estava pregando para multidões enormes de mineiros de carvão perto de Bristol. Gente que nunca ia numa igreja. E qual era o resultado? Impactante. Whitefield descrevia os rostos sujos de carvão dos mineiros com trilhas brancas onde as lágrimas corriam enquanto ouviam sobre o amor de Cristo. Era algo muito emocional, direto ao coração. Dizem que até um ator famoso da época, David Garrick, disse que pagaria para ouvir o Whitefield dizer ó. Nossa! E aí Whitefield chamou Wesley para ajudar. Chamou. Mas Wesley hesitou. E muito. Por quê? Medo, insegurança. Acho que mais pelo apego dele à decência e à ordem da igreja anglicana. Pregar num campo fora de um prédio consagrado. Para ele aquilo era quase um pecado. Ele era um clérigo ordenado, um acadêmico de Oxford. Isso não se fazia. E talvez ele também não se achasse tão bom orador quanto Whitefield. Mas ele acabou indo para Bristol, né? Acabou indo. Whitefield insistiu muito e ali, em abril de 1739, aconteceu o ponto de virada definitivo para o ministério de Wesley. O que aconteceu? Ele finalmente superou a relutância e pregou ao ar livre. Para umas 3.000 pessoas.
E a resposta foi avassaladora. Pessoas chorando, se convertendo, vidas sendo transformadas ali mesmo, no campo. Então ele viu acontecer com os outros aquilo que ele tinha experimentado em Aldersgate? Exatamente. Ele viu a fé se multiplicar. Aquilo confirmou a experiência dele e o chamado. Foi como se o conselho do Buller, pregue a fé até que a tenha, se confirmasse na prática. A fé dele foi fortalecida pela fé que ele viu nascer nos outros. A partir daí, não teve mais volta. Ele se tornou o Wesley que a gente conhece, o pregador incansável. Totalmente. Dali para frente, ele se tornou um verdadeiro ativista de Deus. Aquela ansiedade, aquela insegurança acadêmica sumiram. Ele abraçou o lema "Considero o mundo inteiro minha paróquia". E que paróquia! As viagens dele são lendárias. Quantos quilômetros ele rodou? Estimam em mais de 400 mil quilômetros, a maioria a cavalo, viajando pela Grã-Bretanha, Irlanda. É como dar 10 voltas ao redor do mundo. Inacreditável. E ele aproveitava o tempo viajando. Sim. Lia constantemente, escrevia cartas, preparava sermões enquanto cavalgava, não perdia um minuto, pregava em qualquer lugar, mercados, praças, campos, minas, onde tivesse gente para ouvir. Tem até a história dele pregando sobre a lápide do pai, né? Quando não deixaram ele usar a igreja. Tem sim, em Epworth. Mostra a determinação dele. E ele enfrentou muita oposição no começo, não foi fácil. Oposição como? Há multidões hostis, gente jogando pedra, sujeira, sendo fisicamente agredido às vezes, clérigos incomodados, proprietários de terra. Mas ele tinha uma coragem física e uma calma que impressionavam. Muitas vezes ele conseguia acalmar a multidão só com o olhar, com a presença dele. E, com o tempo, essa hostilidade diminuiu? Diminuiu bastante. Ele acabou se tornando uma figura extremamente popular e respeitada na Inglaterra. Virou quase um ícone nacional no fim da vida. Ele chegou a casar, né? Mas parece que não foi um casamento muito feliz. Casou em 1751 com uma viúva Molly Vazeia. Mas foi complicado. Ela parece que não entendia ou não acompanhava o ritmo frenético e a dedicação total dele à missão. Tiveram muitos problemas e acabaram se separando, embora não formalmente divorciados. Para Wesley, a missão vinha acima de tudo. Fica claro. E falando da missão, qual era a grande diferença teológica dele para outros líderes como Whitefield? A grande questão era calvinismo versus arminianismo. Whitefield era calvinista convicto. Acreditava na predestinação. Deus escolheu soberanamente quem seria salvo e quem não seria. E Wesley? Wesley era fortemente arminiano. Ele acreditava que a graça de Deus era para todos, que Cristo morreu por todos e que cada pessoa tem a liberdade dada por Deus para aceitar ou rejeitar essa graça. Ele achava que a doutrina da predestinação limitada fazia Deus parecer injusto ou arbitrário. E essa diferença causou problemas entre eles. Eram amigos do Clube Santo. Causou uma ruptura na parceria ministerial, sim. Eles debateram publicamente, escreveram um contra o outro. Foi uma pena. Mas apesar da divergência teológica forte, eles conseguiram manter um respeito pessoal. Concordaram em seguir caminhos separados. Então surgiram 2 tipos de metodismo. Basicamente, sim. Os metodistas wesleyanos, que eram arminianos, e os metodistas calvinistas, ligados a Whitefield e outros. Mas quando Whitefield morreu, em 1770, Wesley pregou no funeral dele, falando da amizade generosa e amável que tiveram. Isso é bonito. Mas talvez o grande diferencial do Wesley, o que fez o movimento dele durar e crescer tanto, foi a organização, né? Ele não era só um pregador, era um organizador genial. Sem dúvida. Nisso ele foi muito diferente do Whitefield, que era mais um evangelista individual. Wesley tinha um gênio pragmático para a estrutura. Ele entendeu que não bastava converter as pessoas, era preciso criar um sistema para discipular, para nutrir essa fé. E como ele fez isso? Com as sociedades metodistas. Isso. Primeiro ele criou as sociedades metodistas. No início, a ideia era que fossem grupos dentro da igreja anglicana.
Um lugar para esses convertidos se reunirem para orar, cantar, ouvir ensinamentos, se fortalecerem mutuamente. E dentro das sociedades tinham grupos ainda menores, as famosas classes. Exatamente. As classes foram talvez a invenção mais brilhante e eficaz dele. Grupos pequenos, de umas 12 pessoas, liderados por um leigo experiente. Para que serviam essas classes, olha? O objetivo inicial era até meio prático: facilitar a coleta de uma pequena contribuição semanal, 1 centavo, para ajudar os pobres e sustentar a obra. Mas elas se tornaram muito mais. Viraram o coração do movimento. Como assim? Era ali que acontecia o discipulado de perto. As pessoas compartilhavam suas lutas, suas vitórias, confessavam pecados, oravam umas pelas outras, se encorajavam. Era um espaço de prestação de contas, de disciplina espiritual mútua, de apoio real. Funcionou demais. Que sistema. E ele também usou muita gente comum, leigos, para ajudar na pregação, certo? Fundamental, os pregadores leigos. Sem eles, o movimento não teria se espalhado tão rápido. Era um homem geralmente das classes trabalhadoras que sentiam o chamado para pregar e eram aprovados e supervisionados por Wesley. Eles viajavam e pregavam, expandindo o alcance do metodismo. Mas ele tinha cuidado para não os chamar de ministros ordenados, para não romper com a igreja anglicana. Exato. No começo, ele era muito cuidadoso com isso. Eles eram assistentes, pregadores, mas não tinham autoridade para administrar os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Isso era reservado aos clérigos ordenados pela igreja anglicana, como ele e o irmão Charles. E para coordenar tudo isso, ele criou a Conferência Anual. Ah, sim. Uma reunião de todos os pregadores. Isso. A partir de 1744, era onde ele dava as diretrizes, resolvia problemas, definia doutrinas, designava os pregadores para os seus circuitos. Embora ele ouvisse os outros, a decisão final era sempre dele. Ele tinha uma visão muito clara. Eles eram mensageiros de Deus para trazer os cristãos nominais de volta ao cristianismo real e genuíno. Impressionante essa estrutura toda funcionando meio que paralela à Igreja da Inglaterra, mas ele mesmo não queria se separar, né? De jeito nenhum. Ele resistiu a isso por mais de 40 anos. Repetia sempre: eu vivo e morro como membro da Igreja da Inglaterra. Ele se via como um reformador dentro da igreja, não como fundador de uma nova denominação. Então, o que finalmente forçou a separação foi a situação lá na América. Foi o estopim, sim. O metodismo tinha crescido muito nas colônias americanas, principalmente pelo trabalho incansável de Francis Asbury, que Wesley tinha enviado para lá. Mas aí veio a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E qual foi o problema? O problema é que a maioria dos clérigos anglicanos na América voltou para a Inglaterra ou era leal à coroa. E como só eles podiam ordenar novos ministros e administrar os sacramentos, os metodistas americanos ficaram numa situação muito difícil. Não tinham quem batizasse, quem celebrasse a ceia. Eles pediram ajuda aos bispos na Inglaterra? Para ordenar ministros metodistas para a América? Pediram. Wesley pediu insistentemente ao bispo de Londres. Mas os pedidos foram ignorados ou recusados. A hierarquia anglicana não ia ordenar aqueles pregadores metodistas leigos. E aí Wesley tomou uma atitude drástica. Drástica e controversa. Em 1784, diante da necessidade pastoral urgente na América, ele fez algo que, pela lei da Igreja Anglicana, ele não podia fazer. Sendo apenas um presbítero, padre, não um bispo, ele mesmo ordenou 2 de seus pregadores leigos, Whatcoat e Vesey, para o ministério na América. Para a Igreja Anglicana, isso foi um rompimento claro da ordem estabelecida. Só bispos podiam ordenar. Então esse ato foi, na prática, o nascimento de uma nova igreja. Foi passo decisivo. Poucos meses depois, na famosa Conferência de Natal em Baltimore, em dezembro de 1784, os metodistas americanos se organizaram formalmente como a Igreja Metodista Episcopal. Eles elegeram Coke e Francis Asbury como seus superintendentes, que logo passaram a ser chamados de bispos. Ali nasceu uma nova denominação na América. E Wesley viveu para ver isso. Viveu. Ele morreu em 1791, com quase 88 anos. Lúcido, ativo até o fim.
deixou um movimento enorme e vibrante. Quantos seguidores, mais ou menos? Na época da morte dele, eram cerca de 79 mil metodistas na Inglaterra e uns 40 mil na América do Norte. Números impressionantes para o século XVIII. E o legado foi muito maior que os números. Qual foi o impacto principal, assim, resumindo? Olha, foi gigantesco. Depois da morte dele, os metodistas ingleses também acabaram se separando formalmente da Igreja Anglicana. O avivamento metodista revitalizou a vida religiosa na Grã-Bretanha e na América, deu dignidade e esperança para muita gente pobre, para as classes trabalhadoras. Teve impacto social também, né? Muito. Estimulou um senso de responsabilidade social, combateu a escravidão, promoveu a educação e impulsionou o movimento missionário moderno no século seguinte. Além disso, não dá para esquecer a música. Ah, os hinos de Charles Wesley, o irmão dele. Exatamente. Charles escreveu mais de 7 mil hinos, coisas como Jesus, Lover of My Soul, ou Ó Quão Cego Eu Andei em português, Hark, The Herald Angels Sing. Esses hinos expressaram a teologia e a experiência do coração aquecido de uma forma que tocou milhões e dura até hoje. Para alguns, essa é a maior contribuição duradoura do avivamento. Que história! Vimos o John Wesley sair daquele pastor anglicano cheio de regras e medo, passar pela experiência transformadora do coração aquecido e se tornar esse líder carismático e organizador incrível que iniciou um movimento que varreu nações. É uma jornada em tanto, e os elementos-chave estão aí. A experiência pessoal com Deus como centro, a coragem de ir onde o povo estava, fora das igrejas, a genialidade da organização em pequenos grupos para cuidar das pessoas, e um impacto que foi muito além do religioso, alcançando o social. Muito bom. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, talvez inspirada nessa trajetória. Wesley começou buscando Deus através de regras rígidas, né? Mas a grande virada veio com uma experiência mais sentida, mais do coração. O que será que essa história nos diz sobre o equilíbrio, ou quem sabe a tensão necessária entre estrutura e espontaneidade, entre a forma e o sentimento? E isso vale para a vida espiritual, mas talvez para qualquer caminho de crescimento, né? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Essa tensão parece ser parte da jornada.